Olá, queridos! Mais uma vez aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando sempre da importância de agradecer ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, por estar aqui conosco e também fazer a nossa prece, a leitura de harmonização antes do estudo e no final também a prece de agradecimento, para que o estudo corra da melhor forma, para que possamos ter as intuições necessárias. Então, hoje a gente está dando continuidade ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, e estamos naquela parte referente às instruções dos espíritos, onde já falamos nos vídeos passados sobre os vários mundos, os mundos inferiores, os mundos superiores, e hoje vamos falar do mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, como a gente já veio falando aqui nos outros vídeos. E o mundo de provas e expiações, ele mesmo vai falar que o que tem mais para ser dito, basta você olhar o mundo em que você está agora, nesse momento. E quando a gente fala em provas e expiações, não só dando um título, né, ao planeta Terra, que é um dos tantos mundos de provas e expiações, a gente ouve muito, né, esses termos provas e expiações dentro do Espiritismo. E o que será que significam esses termos? Bom, a prova a gente pode entender como uma prova de escola mesmo. Na escola a gente estuda, tem os aprendizados necessários, fazemos as aulas, frequentamos as aulas, para no determinado dia que está lá marcado, vamos fazer a nossa prova e testar os nossos conhecimentos, né? Na escola é assim, baseado na nota que se tira na prova, vamos saber se vamos passar de ano ou vamos ficar de recuperação. Então a prova, ela serve para avaliar os nossos conhecimentos. E a prova aqui dentro do Espiritismo, ela é muito parecida. A diferença é que a gente não tem uma data marcada, a gente não sabe quando essa prova vai chegar, e o nosso aprendizado não é necessariamente numa sala de aula e naquele semestre, mas pode ter sido em várias outras existências, naquele intervalo enquanto estamos na erraticidade e também nessa própria existência. Então, são muitos os nossos aprendizados e as provas podem acontecer durante a nossa vida sem que percebamos. Mas o importante não é a gente saber, nossa, isso foi uma prova, será que isso foi uma prova? O importante é saber que as provas existem para que os nossos conhecimentos e os nossos aprendizados possam ser testados para saber se a gente vai passar de ano ou não, trazendo essa comparação com a escola. E o que então é expiar? A gente não pode confundir com espiar, né? Na hora de falar assim parece a mesma palavra. Espiar com S seria a observação. Então é quando você fala assim, nossa, eu tô espiando aqui, assim, o carioca ele acaba tendo o mesmo som, né? Mas eu tô espiando essas pessoas que estão passando aqui na rua, eu tô observando. Mas o espiar aqui do Espiritismo, ele é com X. E significa sofrer as consequências. Então, quando falamos no Espiritismo que estamos expiando, é porque estamos sofrendo as consequências de algo. A expiação e a prova, as duas vão servir para o nosso aprendizado. A prova, para saber se passamos naquilo tudo que estudamos, para saber se já entendemos tudo aquilo que foi ensinado. E a expiação é parte desse aprendizado, porque muitas vezes eu vou precisar passar na minha pele, passar na minha carne, para saber exatamente o que eu provoquei a uma outra pessoa. Então, essa é a diferença, essa seria a diferença entre provas e expiações. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe aqui, ó, no capítulo 5, que eu já deixei marcadinho, na parte que fala, o capítulo é Bem-aventurados os aflitos, é na parte que fala de causas anteriores das aflições, no item 8. Então ele vai falar, o Kardec ele vai trazer pra gente um pouco dessa explicação das provas e expiações. Então, num determinado momento ele fala assim, ó, as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, como a gente comentou, que recebe nelas o merecimento do castigo, e provas com relação ao futuro,
que elas preparam. Então, as expiações, como Kardec fala aqui muitas vezes, elas vão ser referentes a algo que fomos responsáveis no passado e agora estamos tendo essa experiência, essa oportunidade de experimentar, de expiar, de sofrer as consequências. E as provas estão relacionadas ao futuro, porque não é assim na escola, não é fazendo a prova que vai definir se a pessoa ela vai passar de ano ou não, como vai ser o futuro dela ou não. Então é disso que ele está falando. E no item 9, ele fala o seguinte: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, nesse último pedacinho, ele traz aqui duas coisas interessantes, que é o seguinte: nem sempre a prova ela é relacionada a uma determinada falta, mas sim algo para aperfeiçoar esse espírito. E outra coisa que ele fala aqui depois também é que toda expiação serve de prova, mas nem toda prova servirá de expiação. E por que isso? Lembra que a gente falou que expiar é sofrer as consequências? Podemos sofrer resignados, com o entendimento de que aquilo nos é benéfico, ou podemos nos revoltar. E dependendo da forma como vamos experimentar, como vamos encarar essa expiação, isso poderá ser uma prova. Então, por exemplo, vamos imaginar uma mãe que, como prova, ela receba um filho encarnado, um filho que demande cuidados especiais, demande atenção, demande um cuidado integral com aquela criança. Se ela fizer tudo o que ela se comprometeu na espiritualidade, ela vai passar nessa prova. Senão, ela sofrerá as consequências de inconformidade do que ela cumpriu ou não daquilo que ela havia se comprometido. Agora, essa mãe pode receber essa mesma criança encarnada como uma expiação, apenas para ela sofrer as consequências e saber como é. Só que, dependendo da forma como ela encarar essa expiação, ela naturalmente já estará sendo provada. Porque se ela, diante daquela obrigação, ela assume e ela fica, e ela dá amor, e ela consegue ser paciente, mesmo sem ter sido uma prova, ela já está sendo provada, digamos assim. E ela vai passar ou não. Agora, se ela recebe esse filho, não faz o que ela tinha se comprometido, abandona a criança, ou trata com maus tratos muitas vezes, enfim, basta ela não cumprir aquilo que ela havia se comprometido, mesmo espiando, não vai ter ali o caráter de aprovação. Então é por isso que Kardec nos fala que toda expiação vai servir de prova, mas que nem toda prova necessariamente vai servir de expiação. Então, depois desse parêntese que a gente abriu aqui para explicar o que é prova e o que é expiação, vamos entrar no nosso estudo de hoje, que é falar do planeta de provas e expiações, tendo como exemplo o nosso planeta, que já estamos aqui. Então, vamos lá. Então, ele já começa no item 13 fazendo esse questionamento, né? Como eu tinha comentado. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. E aí a gente falou disso nos vídeos passados. Se você não viu, é só voltar aí na playlist que você vai encontrar a gente falando desse assunto, dos mundos primitivos, que são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações. Então ele fala que a Terra não é esse planeta. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. A Terra, ela vai ser esse planeta de provas e expiações, porque ao mesmo tempo que existem espíritos
intelectualmente evoluídos, moralmente eles são pouco evoluídos. E é por isso que a gente vê pessoas tendo ideias maravilhosas, mas às vezes pro mal. O que me faz lembrar muito esses filmes de super-herói, né? Que sempre tem o vilão e o mocinho, e o herói. Só que o vilão, ele é sempre um cara super inteligente, mas que quer usar essa inteligência para o mal. Sempre para dominar o mundo ou para salvar o mundo de alguma coisa, mas sempre fazendo o mal. Isso seria até um retrato da nossa existência, porque nós temos aqui na Terra pessoas inteligentíssimas, pessoas incríveis, mas moralmente pouco evoluídas, pouco avançadas. Então são pessoas que vão esbarrar no orgulho, na vaidade, no egoísmo, vão ter uma super ideia, mas pensando no seu interesse. Então é esse um pouco o retrato da nossa existência, esse um pouco o retrato do nosso mundo, do nosso planeta Terra. E aí no finalzinho ele vai usar esse termo, né? Que Deus colocou esses espíritos então no mundo ingrato para expiarem as suas faltas, ou seja, para que eles pudessem sofrer as consequências e ver e sofrer na carne, né, e poder perceber de fato as suas faltas. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças aqui chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Então aqui ele vem explicando um pouco sobre essa questão, né? Porque ele falou assim, os espíritos são colocados aqui para expiarem suas faltas. Então, só espíritos que vêm expiar, só tem espíritos em expiação aqui na Terra? E agora ele vai esclarecer. Não é somente isso. Muitos dos que aqui estão passando por um processo educativo. É como também chamamos a Terra às vezes, como uma escola. Estamos aqui para sermos educados. Vem depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em vias de progresso. Então, são vários níveis, né? A gente percebe na Terra, olhando para os diversos tipos de pessoa, essas escalas, esses níveis diferenciados de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais han podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Existem 2 livros que eu vou indicar para quem tiver curiosidade sobre esse termo, tá? Um é o Exilados de Capela, eu tô com ele aqui, ó, é esse livrinho aqui, Exilados de Capela, que vai contar um pouco sobre isso, sobre esses seres que vieram, esses espíritos que vieram de Capela, justamente por chegar nesse momento de evolução, e esses espíritos não estavam mais adequados a essa esfera e foram então exilados, por isso até o nome do livro, Exilados de Capela. Eles foram exilados e encarnaram aqui na Terra. Eram espíritos bem evoluídos intelectualmente e vieram para a Terra justamente para nos ajudar com esse avanço intelectual, porém ainda moralmente pouco avançados e por isso prejudicando a esfera espiritual de Capela, mas vindo para cá, para a Terra, que já é um planeta de provas e expiações, e por isso a gente percebe essa diferença vibracional, por isso a gente ainda percebe muito egoísmo, muita vaidade, muito orgulho, muita maldade. É justamente por conta desse baixo nível ainda evolutivo. E o outro livro, que eu não tô com ele aqui, eu vou botar a imagem, é o A Caminho da Luz, que também vai falar sobre isso. Eu vou deixar, como eu sempre faço aqui, o link do livro digital, para quem que tiver interesse também, não quiser ou não puder comprar o livro físico, pode ler pelo formato digital. Continuando aqui, tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes.
Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Elas também sofrem mais porque já têm certa sensibilidade em relação a espíritos mais primitivos. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então aqui o que ele está dizendo é que a Terra ela não é o único mundo de provas e expiações. Ele fala que independente de existirem vários outros, eles têm isso em comum. Todos servem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Pessoal, apesar da leitura ela ser um pouco difícil, né, as palavras serem difíceis da gente interpretar, o texto é um texto denso, a gente tem o mundo para olhar. Né? Então é só reparar essas catástrofes naturais, é só reparar os crimes, as corrupções, o nosso dia a dia, o nervosismo das pessoas, a ansiedade que a nossa sociedade está passando, vem passando, os nossos jovens, as nossas crianças, a nossa condição social, política, tudo isso é um reflexo dessa espiritualidade que está habitando aqui. Que é justamente o que ele fala. Somos espíritos que, estando aqui, temos que lutar com a perversidade dos homens, ver se não é isso. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque eu sempre falo isso aqui da gente não jogar no outro. Realmente, esse pessoal lá fora é muito perverso. Vamos pensar na nossa perversidade, porque a gente pode ser perverso também quando faz aquele comentário que no trabalho, que na sua casa, na sua família, ninguém tinha reparado, mas aí é você que vai lá e fala, você viu fulano? Você está sendo perverso, nós estamos sendo perversos. Quando às vezes perdemos uma oportunidade de ficar calados e fazemos um mau uso da palavra, né? Então, quando ele fala aqui da perversidade dos homens, somos todos que estamos aqui. Como ele fala antes, às vezes numa escala maior, às vezes numa escala menor, às vezes ainda mais próximos do primitivo, às vezes já próximos do progresso, mas ainda somos perversos. Estamos aqui na Terra, então temos isso em comum. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E aqui a gente sempre fala dentro do espiritismo, né, que o sofrimento, a dor, a punição, esse termo, né, punição, que sempre aparece aqui, a gente precisa olhar para isso não como uma pessoa punindo a outra. É uma punição no sentido do aprendizado. Nada aqui, nada do que a gente passa na Terra, nada do que se passa nos outros mundos é a título de maldade vindo do Criador. Nada que vem do Criador, eu não estou falando dos homens, né? Nada que vem do Criador é a título de maldade, sempre com o intuito do aprendizado. É diferente, infelizmente, né, do nosso sistema prisional aqui na Terra, que o preso ele fica numa instituição e muitas vezes ele não cumpre a missão que é fazer uma ressocialização e se preparar e aprender algo para que ele possa de novo ser inserido na sociedade. Não é isso que acontece. Muitas vezes é realmente aplicado esse caráter da punição, do castigo. Existe um sofrimento sem uma humanização, sem a questão do respeito à dignidade humana. Mas quando a gente fala, quando a gente olha sobre uma ótica espiritual, já é diferente. Existe o sofrimento sim, existem as provas, as expiações, mas tudo fazendo parte de uma grande dinâmica de aprendizado. Então é por isso que ele fala que um duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade,
faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Essa mensagem, essa instrução dos espíritos que a gente lê hoje é trazida por Santo Agostinho e ela fala desse panorama aqui do nosso planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações, aclarando um pouco essa ideia do que são as provas e expiações e deixando essa mensagem de que tudo é para o nosso aprendizado e para o nosso progresso. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que possa ter aclarado alguma dúvida. Se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento, coloca aqui que a gente tenta responder. Eu tô aqui estudando, sempre falo isso, eu tô estudando aqui junto com vocês. É uma oportunidade que eu tenho também de aprender cada vez mais e a gente vai estudando junto e vai quebrando a cabeça juntos. Tá bom, pessoal? Então eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!